Me fala uma coisa, tu já percebeu que é difícil encontrar um japonês pobre? Sério, os japoneses realmente são muito diferenciados. Não à toa são conhecidos por terem uma disciplina e organização invejável. Mas não é só nisso que eles se destacam, porque os japas também são conhecidos por terem um controle impecável com o seu dinheiro. Eles sabem exatamente para onde vai cada centavo e fazem isso através de um método muito simples que permite você ter um domínio completo sobre as suas finanças. E esse método que os japoneses usam para juntar dinheiro de forma rápida, apesar de bem simples, é muito eficaz. Eu mesma já consegui juntar um bom dinheiro com isso e eu te garanto que se você seguir exatamente o que essa técnica ensina, no mês seguinte você já vai ver os resultados e até mesmo chegar ao final do mês com um saldo positivo. E eu sei que talvez você até já tenha tentado várias outras formas de economizar dinheiro ou de juntar alguma quantia, mas sem muito sucesso. E isso é muito reflexo dos nossos hábitos e da forma como gerenciamos ou não gerenciamos o nosso dinheiro. Aqui no Brasil, todo mundo sabe que a nossa cultura é bem diferente da dos orientais. Lá, eles têm hábitos muito mais simples e conscientes, enquanto que aqui, verdade seja dita, nossa cultura é muito imediatista. E isso, por vezes, acaba dificultando a vida das pessoas que ainda não têm muito controle financeiro. Tem até uma frase que gosto bastante que retrata bem essa realidade de muitos brasileiros, que a forma mais rápida de você ficar pobre é tentar parecer rico. Então a pessoa acaba comprando coisas super fora da realidade atual dela, às vezes um tênis super caro ou um celular que custa 5.000 reais só para aparentar ser rica. Então a primeira dica aqui é: seja mais consciente com o seu consumo. Tem gente que tem hábitos de consumo tão compulsivo que tá cheio de coisa que comprou e nunca usou e pior, às vezes não sabe nem por que comprou aquilo. E isso com certeza não é uma coisa que os japoneses cultivam. Muito pelo contrário, né? Eles têm seus hábitos de consumo muito conscientes. Mas agora vamos aqui entender em detalhes como essa técnica japonesa funciona, porque eu tenho certeza que esse método vai te ajudar a ter um controle melhor sobre as suas finanças. O nome do método é Kakebo e ele funciona como se fosse uma agenda financeira. E a ideia desse método é acompanhar quanto você ganha e quanto está gastando com o objetivo final de economizar mais dinheiro. E a forma que você vai fazer isso é através de um simples caderninho, onde você vai registrar todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Você vai anotar absolutamente tudo. A ideia é realmente ser um diário financeiro, onde todos os dias você vai sentar e anotar todo o dinheiro que entrou, como também todo o dinheiro que saiu. Claro que você não vai se tornar mão de vaca por isso, mas o objetivo é ter mais segurança financeira. Então já pega um caderno aí, de preferência separa um só para fazer essas anotações. E como eu te conheço, deixa eu já te adiantar. Esquece esse negócio de eu tenho tudo anotado na cabeça. Isso não dá certo, não funciona. Não cai nesse golpe de confiar na tua cabeça. Segue direitinho como o método manda. Até porque, muito provavelmente, se eu te perguntar quanto você recebeu e quanto gastou no último mês, você não vai saber me falar o valor exato. Esse, inclusive, é um erro que vejo 90% das pessoas cometerem e, por isso, nunca conseguem ter o domínio sobre as suas finanças. A pessoa acredita que apenas fazer o registro mental vai funcionar e sinto te decepcionar, mas não funciona. Se você vinha fazendo isso e até hoje nunca conseguiu dar um jeito nas suas finanças, a partir de agora você vai fazer diferente. Então já pega aí o caderno, pode até ser só uma folha, só não pode ficar na cabeça. E você pode até perguntar: mas Raíssa, por que não em uma planilha? Eu acredito que você já deve ter tentado usar a planilha e não deve ter durado muito. Digo isso porque eu também já tentei as mais diversas e variadas planilhas diferentes que você possa imaginar. Tinha planilhas que era tanta categoria que chegava até a me assustar. Tinha pet shop, PVA, coisas que eu nem tenho e nem consumo. E aquilo acabava mais me dificultando
do que de fato auxiliando, que é o papel da planilha. Hoje eu consigo ter meu controle financeiro totalmente por planilha, mas por muito tempo eu fiz ali a minha anotação no caderninho mesmo. Vou até ver se consigo encontrar algum print para deixar aqui para vocês. Então a ideia do Kakebo é para ser fácil de ser colocado em prática. Então realmente você só vai precisar aí de um caderno e uma caneta para conseguir colocar esse método em prática. E você vai começar o Kakebo respondendo a 4 perguntas. Primeiro, quanto dinheiro você tem disponível? Então anota isso. A segunda pergunta é quanto você gostaria de economizar por mês? Terceiro, quanto você está gastando? Isso aí você só vai descobrir ao final do mês. E quarto, como você pode melhorar? Então depois de responder a essas perguntas, você vai começar o seu mês já separando o valor que você estabeleceu como meta de poupança mensal. E esse é justamente um grande diferencial desse método, porque ao invés de olhar primeiro para o que está sendo gasto, cada mês começa com foco em quanto você gostaria de economizar. Então vamos pegar um exemplo na prática aqui para você entender como funciona e como você deve fazer as suas anotações aí. Então começou o mês, pega o caderninho ali e anota quanto dinheiro você tem disponível. Vamos considerar aqui nesse exemplo que você esteja partindo do zero e não tem absolutamente nada ainda. Então, quanto dinheiro você tem disponível? Eu vou colocar zero. A segunda pergunta, quanto você gostaria de economizar por mês? Então, vamos considerar que dentro do seu salário, o valor que você consegue economizar por mês seja de apenas R$200. Então, você vai anotar aí que você quer economizar R$200 por mês. A terceira pergunta é quanto você está gastando? E essa terceira pergunta você só vai responder ao final do mês, quando você conseguir somar ali todos os seus gastos. Então, beleza, você não tem nada disponível ainda, quer economizar R$200 por mês e agora você vai começar a anotar. Então, no dia 1, vamos supor que você gastou ali R$500 com o supermercado. Anota. No dia 1 também você precisou pegar um Uber e gastou R$28. No dia 2, 3 e 4 você não gastou nada, mas quando foi no dia 5 você precisou gastar ali R$150 da conta de energia. E nesse mesmo dia você fez um lanche na padaria e gastou um total de R$12,50. Você vai continuar fazendo isso, anotando todos os seus gastos durante todos os dias do mês. Quando chegar no último dia do mês, você vai fazer a soma e descobrir quanto você gastou naquele mês. Porém, uma informação importantíssima: no primeiro dia do mês, você já vai separar aquele valor que você estabeleceu como meta. Então, nesse caso aqui, você vai anotar lá no dia 1, você separou R$200, que é a sua meta de poupança mensal. Esse aqui é o grande pulo do gato e o grande diferencial desse método, porque você não espera chegar ao final do mês para ver quanto você gastou para descobrir se sobrou algum valor ou não. Nesse método aqui, a meta de poupança deve ser reservada já no primeiro dia do mês. Então, independente se você conseguiu fechar o mês no positivo ou no negativo, ainda assim você já conseguiu ali fazer a sua poupança mensal. Então, depois de passado o mês, você vai fazer o somatório ali para descobrir quanto você gastou e subtrair de quanto você tinha ganhado naquele mês. Com isso, você vai descobrir se conseguiu fechar o mês no positivo ou no negativo. Se chegar ao final do mês e você ver que fechou no negativo, não tem problema nenhum. Além de você já ter separado o seu valor mensal para investimentos, agora entra a segunda parte desse método. Porque as informações que você anotou por si só não servem de nada. Você precisa analisá-las e tomar decisões. Então, ao final de cada mês, você vai responder a mais 4 perguntas e, nesse caso, são perguntas de reflexão. A primeira, você vai responder se você atingiu a sua meta de poupança naquele mês. E, obviamente, a gente espera que sim, porque a ideia é que você faça isso já no primeiro dia do mês. Segunda pergunta, que maneiras você encontrou para economizar dinheiro? E aqui, realmente, é muito importante você colocar a cabeça para pensar e se reinventar. Um exemplo disso é um casal de alunos do qual eu mentoro que decidiram parar de usar o carro e, como trabalham muito próximo de casa, passariam a ir trabalhar de bicicleta. Então essa foi a forma, ainda que momentânea, que eles encontraram de economizar um valor. Terceira pergunta que você vai responder é em quais áreas você gastou muito. Então começa a identificar ali alguns padrões. Na maioria das vezes a galera gasta muito com iFood, com Uber. Então se, por exemplo, no primeiro mês você gastou muito com Uber, no segundo mês passe a reduzir um pouco. Se gastou muito dinheiro com iFood, repensa ali, talvez fazer a sua própria comida e reduzir essa quantidade, talvez a cada 15 dias ou até mesmo uma vez no mês. Vai depender muito da realidade do seu
seu orçamento, mas identifica essas categorias em que você está mais gastando para conseguir ali talvez fazer uma redução. E baseado nisso, a quarta pergunta que você vai responder é o que você vai mudar no próximo mês. Até porque, já dizia Einstein, loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Então, para ter resultados diferentes, precisamos ter atitudes diferentes, e para ter o que você nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez. Depois disso, eu acho que realmente só resta você seguir o método e me contar aqui nos comentários qual foi o seu resultado. Sem mais, espero muito que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma forma. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e vejo você em algum desses dois vídeos aqui.